Neste segundo trimestre, iremos estudar o seguinte assunto da lição: homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. E a primeira lição traz como tema Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Vamos para a leitura do texto áureo e também da verdade prática. O texto áureo. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Verdade prática diz o seguinte: o chamado de Deus na vida de Abrão e na nossa exige obediência irrestrita, fé e perseverança. No primeiro tópico da primeira lição, iremos estudar Deus chama Abrão. Vamos para os 3 subtópicos que iremos analisar a partir de agora. O primeiro, a fé de Abrão diante do chamado, Gênesis 12 e 1. O segundo, a promessa para Abrão. O terceiro, as bênçãos de Deus para Abrão. A paz do Senhor Jesus. Chegamos no segundo trimestre do ano de 2026. Desta forma, portanto, estamos iniciando hoje mais uma série de lições que nos levarão a um crescimento genuíno na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Neste trimestre, estudaremos o legado de Abraão, o legado de fé do patriarca Abraão. Sua vida é um dos maiores exemplos de fé, obediência e confiança em Deus. Além de Abraão, analisaremos também a trajetória de seu filho Isaque e de seu neto Jacó, de quem se originaram as 12 tribos de Israel. Ao longo desse estudo, veremos como Deus conduziu cada geração cumprindo seus propósitos por meio dessa linhagem. Abraão foi chamado por Deus de forma única, de forma singular. Sua convocação exigiu uma decisão radical: deixar sua terra, sua parentela e sua zona de conforto, naturalmente, para seguir a direção que Deus estava lhe revelando. Um destino, claro, ainda desconhecido. Foi um chamado que exigiu fé e total obediência. Sua caminhada nos ensina que obedecer a Deus nem sempre significa ter todas as respostas, mas confiar plenamente na direção do Senhor. Eu sou o pastor Epaminondas Fonseca, seja bem-vindo ao meu canal. Estamos hoje iniciando mais uma jornada de estudos das lições bíblicas da CPAD. Eu quero aproveitar a ocasião para fazer um agradecimento especial a todos os novos inscritos, novos irmãos têm chegado aqui no canal e nós queremos agradecer a Deus. Também um agradecimento especial aos membros apoiadores do canal que ao longo dos anos vêm nos ajudando e nos apoiando na realização dessas ministrações, das gravações das aulas da Escola Bíblica. Deus abençoe você e sua casa e toda a sua família. Aproveite, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora neste canal, curta este vídeo, deixe o seu comentário, ative também o sininho de notificações e compartilhe o link desta programação. Se você desejar ainda se tornar um membro apoiador e juntar-se a nós nesta comunidade abençoada, tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo.
onde você será direcionado para se tornar membro do canal. E também tem um botão aqui embaixo, seja membro ou participe ou mesmo aderir à nossa comunidade de membros. Desta forma, vamos então para a ministração da aula. O primeiro ponto da lição, portanto, nós iremos estudar Deus chama a Abrão, a fé de Abrão diante do chamado de Deus, claro, para a sua vida. O autor da Epístola aos Hebreus declara que houve homens dos quais o mundo não era digno. Hebreus capítulo 11 e o versículo 38. Essa afirmação não é meramente elogiosa, ela é profundamente teológica. Indica que certos homens viveram em um nível de fé, obediência e comunhão com Deus que transcendia os valores deste mundo caído. Entre esses, destacam-se os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, fé que rompe com a lógica natural. Abraão é o modelo de homem de fé, chamado por Deus, deixou sua terra sem saber para onde ia. Sua trajetória é marcada por um deslocamento, por renúncia e confiança radical em Deus. Abraão, Isaque e Jacó tinham algo em comum. Viveram como peregrinos, não como cidadãos permanentes neste mundo. Eles não se conformaram com o presente século, pois eles estavam orientados por uma realidade muito superior. Ser homem de quem o mundo não é digno não significa grandeza social, mas profundidade espiritual. É viver pela fé quando tudo ao redor exige evidência. É obedecer quando não há garantias. É esperar quando o tempo parece contrário. A pergunta, portanto, que emerge, ela é extremamente direta. Nossa vida está alinhada com os valores deste mundo ou com as promessas eternas de Deus? Homens dos quais o mundo não é digno são aqueles que, em primeiro lugar, preferem a promessa ao conforto, escolhem a obediência em vez de conveniência, vivem olhando para o invisível e não para o imediato. Esses não pertencem a este mundo. Estes estão apenas de passagens nesta terra. E você? Como você está vivendo diante de Deus? Pense nisto. Vamos para o primeiro ponto da lição. Chamado de Deus na vida de Abraão exigiu fé diante daquela convocação. E aqui, queridos, nós temos o primeiro subtópico, a fé de Abraão, diante do chamado em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Abraão era natural de Ur dos Caldeus, uma cidade localizada ao sul da Mesopotâmia. Abraão, ele era filho de Tera, descendente de Sem, um dos filhos de Noé. Tera gerou Abrão, Naor e Arã. A Bíblia diz em Gênesis 11, 26, que seu pai, ele gerou Abrão, Naor e Arã. Também vemos ainda em Gênesis capítulo 20, versículo 12, que Sarai, a esposa de Abrão, tinha uma ligação familiar com ele. Tera decidiu partir de Ur dos Caldeus em direção à terra de Canaã. Levou consigo Abrão, Sarai e Ló, que era filho de Arã. Entretanto, a jornada ela foi interrompida na cidade de Arã. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 11, versículo 31 a seguir, que tomou Tera Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de Abraão, seu filho, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias dele cerca de
205 anos e ele morreu em Harã. Foi nesse contexto, na cidade de Harã, que Abraão ouviu o chamado de Deus, a voz do Senhor, por volta do ano 1800 a.C. Harã era, naquela época, uma cidade muito importante da região da Mesopotâmia. E, claro, se tornou um ponto decisivo na história dos patriarcas. Segundo registros históricos e estudos profundos do assunto, foi ali que Deus chamou Abrão para uma missão extraordinária, conforme lemos em Gênesis capítulo 12, versículo 1, que diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Esse chamado exigia uma decisão radical. Abrão deveria deixar sua terra, seus vínculos familiares e toda a sua segurança e conforto que o cercava. Essa decisão para seguir em direção a um destino que, claro, era desconhecido. Sua terra de origem era marcada pela idolatria. Contudo, Abrão conheceu o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, aquele que fez todas as coisas. E diante desse chamado, Abrão não hesitou, Abrão não questionou, Abrão não apresentou objeções a Deus. Ele não considerou nem mesmo sua idade avançada ou sua estabilidade atual. Ele simplesmente creu no Senhor, como diz Gênesis 12, versículo 4. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. Essa atitude, ela revela um princípio fundamental da fé cristã. A fé verdadeira se manifesta na obediência. A experiência espiritual nos ensina que a fé, para ser aprovada por Deus, precisa ser provada primeiramente. Nesse contexto, fé e obediência caminham juntas. Deixe aqui nos comentários: fé e obediência caminham juntas. E dessa forma, nós também somos chamados a vivermos essa fé, a termos a nossa fé provada para que após ela seja aprovada. Ninguém pode afirmar que possui fé genuína sem passar por momentos de prova. Assim foi com Abrão. E assim também é com todo aquele que decide confiar plenamente no Senhor. O segundo subtópico, a promessa para Abrão. Abrão, nesse contexto da promessa, foi profundamente provado nas mudanças que precisou enfrentar na sua vida. Vez ou outra, nós também somos provados desta forma, com as mudanças que ocorrem, e às vezes mudanças repentinas, abruptas, inesperadas, que vêm à nossa existência. Precisamos então ter fé em Deus para termos aprovada a nossa fé diante dessas mudanças que, no caso de Abrão, envolveram sua vida pessoal, sua família e também sua convivência social. O chamado de Deus exigiu dele renúncia, desapego e confiança absoluta. Entretanto, junto com o chamado, Deus também lhe concedeu promessas grandiosas, gloriosas, promessas de profundo valor espiritual e eterno, alianças incondicionais. Essas promessas não diziam respeito apenas à vida pessoal do patriarca, mas alcançavam também sua família e, naturalmente, os seus descendentes.
E mais, muito mais do que isso. Os planos de Deus para Abrão ultrapassavam os limites de uma nação. Eles incluíam toda a humanidade. As promessas incluíam a mim e a você que está me ouvindo agora. Você estava incluído nas promessas que Deus fez a Abrão, ainda ali em Harã, na terra dos caldeus. O Senhor disse: abençoarei e engrandecerei o teu nome. Abrão, tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, posto que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essas palavras, elas revelam a amplitude do plano divino. Abrão não foi chamado apenas para ser abençoado, mas para se tornar instrumento de Deus para todas as famílias da terra. Portanto, ao analisarmos esse chamado, podemos identificar 7 promessas principais feitas por Deus a Abrão. Promessas que marcaram sua história e continuam repercutindo até os dias de hoje. Essas promessas revelam o caráter de Deus, a sua fidelidade, o seu propósito eterno de redenção, claro, também para toda a humanidade. Diante desse aprendizado, nós queremos falar agora sobre as bênçãos de Deus para Abrão. O chamado deu origem à nação de Israel, e é isso que nós estamos constatando aqui. O texto de Gênesis capítulo 12 apresenta o chamado de Abrão, marcando o início da formação do povo hebreu e da nação de Israel. Quando Deus chamou Abrão, fez-lhe uma promessa muito clara no versículo 2 do capítulo 12: e abençoar-te-ei. Essa verdade revela o caráter abençoador do Senhor Deus. Ele é um Deus que abençoa. Ele se agrada em derramar suas bênçãos sobre aqueles que o amam, sobre aqueles que confiam nele e em sua palavra. O Senhor também prometeu engrandecer o nome de Abrão. Veja o versículo de número 2, que afirma o seguinte: e engrandecerei o teu nome. Essa promessa teve cumprimento pleno quando Deus, aos 99 anos de idade de Abrão, mudou o seu nome. A Bíblia, no capítulo 17 de Gênesis, versículo 5, afirma que Deus disse a Abrão que o nome dele não mais se chamaria Abrão, mas Abraão será o teu nome, disse o Senhor, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E é curioso que o nome Abrão, em hebraico, Avram, Deus, então, mudou o nome de Abrão para Avraham. O Senhor, ele inseriu no nome Abrão, em hebraico, apenas uma consoante, a consoante rei em hebraico. E essa consoante rei, ela está no nome de Deus, no tetagrama sagrado. O nome de Deus, o tetagrama sagrado, é composto por 4 consoantes: Yud, rei, Vav, rei. Veja que o rei, ele aparece 2 vezes no nome de Deus, que transliterado para a nossa construção linguística é Yehová ou Iavé, ou mesmo aportuguesado Jeová. Olha só que coisa interessante. O nome Abrão não consta o H transliterado para a nossa língua portuguesa, o rei, que consta no nome de Deus. O nome de Deus possui 2 consoantes rei, e Deus, portanto, emprestou uma consoante do seu nome para Abrão, e ele teve a sua vida mudada por completo. Não foi uma simples mudança de nome, foi uma mudança de identidade, foi uma mudança de
caráter, foi uma mudança radical. A vida de Abraão, ela passou por uma transformação extraordinária quando a vida de Deus passou a fazer parte da vida de Abraão, quando o Senhor empresta uma letra do seu nome para o nome Abraão. Veja que coisa interessante. O nome de Deus não é apenas um título, não é apenas um nome que o identifica, mas revela o caráter, revela a personalidade, revela quem Deus é. Deus, portanto, estava agora imprimindo, inserindo na vida de Abraão a sua própria vida, para que Abraão tivesse por completa a sua vida transformada e mudada radicalmente para se tornar o pai de muitas nações. Portanto, o nome Abraão, Avraham, significa pai de muitas nações. E o que Deus fez? Deus engrandeceu o nome de Abraão e de forma extraordinária, muito além do que ele poderia imaginar. Esse exemplo nos ensina um princípio espiritual muito relevante. É Deus quem exalta e honra os seus servos. A promoção verdadeira não vem dos homens, mas vem do Senhor. Deixe aqui nos comentários para fixação de conteúdo. Se você está comigo até agora, escreva agora aqui nos comentários. Pare, dê uma pausa no vídeo e escreva: a promoção verdadeira não vem dos homens, mas ela vem do Senhor. Deixe isso aqui nos comentários. Se você não é inscrito neste canal, aproveita e se inscreve agora neste exato momento. Portanto, é Deus quem exalta. Conforme diz Tiago, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. A vida de Abraão nos mostra que Deus honra aqueles que permanecem fiéis, que confiam em suas promessas e que esperam nele no tempo certo. Explorado este primeiro tópico da lição, vamos para o segundo tópico, a obediência de Abraão a Deus. E aqui vamos nos debruçar sobre 3 subtópicos. O primeiro, atendendo o chamado. O segundo, um descuido. O terceiro, a passagem por Harã. No primeiro subtópico, nós vamos trabalhar o tema atendendo o chamado, a obediência de Abraão a Deus, atendendo o chamado. Claro que Abraão, ele obedeceu sem hesitar. Como homem de fé, Abraão atendeu prontamente o chamado de Deus e partiu para a terra que lhe havia sido prometida. Ele não sabia onde ficava esse destino. Mesmo assim, seguiu a direção do Senhor em seu coração. Embora ainda não conhecesse a definição bíblica de fé, a atitude de Abraão refletia exatamente o que a Bíblia ensina em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Abraão não tinha clareza sobre o futuro, é claro que não tinha. Abraão não sabia como seria a sua vida em uma terra totalmente estranha e desconhecida. Ainda assim, não obstante, Abraão creu em Deus e decidiu obedecer o Senhor. Ele não caminhou de forma desordenada ou mesmo sem propósito. Sua jornada foi guiada pelas promessas divinas, confiando na palavra do Senhor. Abraão, ele então deixou para trás a sua terra, despediu-se de seus familiares e partiu acompanhado de sua esposa e seu sobrinho Ló.
Humanamente falando, eram pessoas já avançadas em idade. Porém, considerando, claro, a longevidade daquele período, podiam ainda ser vistos como estando em meia idade. Podemos considerar claramente isso. Esse relato nos ensina uma lição essencial para nós, servos de Deus, hoje. Seguir a Jesus, seguir a Cristo, exige mudanças reais. Ao se converter ao Senhor, o crente ele é chamado a abandonar práticas e valores e costumes que não estão alinhados com a vontade de Deus. Isso não significa romper com a família no sentido literal. Não, claro que não. Mas implica deixar tudo aquilo que está marcado pela idolatria ou por padrões contrários à palavra de Deus. A decisão de seguir o Senhor, de seguir a Jesus, envolve uma transformação completa em todas as áreas de nossa vida. Assim como Abrão, o verdadeiro crente, veja bem, ele é chamado a confiar, obedecer e caminhar pela fé, mesmo sem todos os detalhes do caminho. Isso é extremamente precioso. Houve um descuido na vida de Abrão. A Bíblia nos ensina que nenhum ser humano é perfeito, senão o Senhor Jesus. Nem mesmo um homem de fé como Abraão estava imune a pecados e erros e falhas. Ao atender o chamado de Deus, Abraão tomou uma decisão que traria consequências futuras. Ele permitiu que seu sobrinho Ló o acompanhasse em sua jornada. Entretanto, Deus havia sido muito claro em sua ordem: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, o chamado envolvia um rompimento completo, inclusive no caso de Abraão com a sua parentela. Possivelmente, queridos, o comentarista aponta isso, Abraão não considerou plenamente esse detalhe, ou decidiu agir movido por vínculos familiares. Com o passar do tempo, a presença de Ló trouxe dificuldades e conflitos para o patriarca e sua família. A convivência entre os rebanhos de ambos gerou tensões e exigiu separação. A palavra do Senhor nos diz que houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, lá no capítulo 13, versículos 7, 8 e 9. Desta forma, o que parecia uma decisão simples acabou se tornando um fator de prova na caminhada de fé do patriarca. Mesmo assim, Abraão prosseguiu em sua jornada. O pequeno grupo formado por Abrão, Sara e Ló partiu da região da Caldeia em direção à terra prometida, aquela terra escolhida por Deus para a geração do patriarca. Esse episódio nos ensina uma lição muito importante, extremamente relevante. Nem todas as decisões tomadas ao longo da caminhada estão perfeitamente alinhadas com a vontade de Deus. Isso não significa que também estamos fora do plano de Deus. Ainda assim, Deus, sendo soberano, ele continua agindo, corrigindo rotas e cumprindo seus propósitos. Deus é tão misericordioso, é tão bondoso, que mesmo falhando, mesmo Abraão saindo da rota, o Senhor é aquele que, para cumprir a sua palavra, a sua aliança incondicional estabelecida, ele é o Deus que corrige rotas. O nosso Deus corrige rotas que tomamos errados. Rotas erradas que tomamos, ele as corrige.
na vida daqueles que permanecem na presença de Deus e que se submetem ao seu senhorio e arrependidos voltam-se para Deus. Na vida destes, Deus corrige rotas. Na vida de quem vive em fé, dependência e obediência ao Senhor. Depois disso, nós temos ainda o terceiro subtópico, que é a passagem por Harã. Nem sempre Deus nos conduz diretamente ao destino final que Ele preparou para nós. Muitas vezes, entre o chamado e o cumprimento da promessa, existe um tempo de preparação. Foi exatamente assim na vida do patriarca Abraão. Antes de chegar na terra de Canaã, na terra, portanto, prometida, ele e sua família precisaram permanecer por um tempo em Harã, uma importante, uma grande cidade da Mesopotâmia. Veja o que diz a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 11, versículo 31, quando a Bíblia diz que eles saíram, de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã e vieram até Harã e habitaram ali. Esse tempo em Harã não foi um atraso acidental, foi parte do processo de Deus. Isso foi parte do processo de Deus. O Senhor, ele estava preparando Abrão espiritualmente, emocionalmente, antes de Abraão alcançar a promessa. Era extremamente necessário ele viver experiências formadoras. Deus trabalha não apenas no destino, mas o Senhor, ele trabalha também e, sobretudo, no caminho. Deus não trabalha somente no destino final. Deus trabalha no caminho, Deus trabalha no percurso, Deus trabalha no processo. Antes de alcançarmos o ponto final, o ponto de chegada, o Senhor, ele vai trabalhando no percurso, no caminho e em todo o processo, porque cada etapa para Deus tem um propósito muito claro de crescimento, de aprendizado na presença do Senhor. Cada espera tem um significado. Assim, veja que o período em Harã foi um tempo de transição, foi um tempo de amadurecimento. Essa verdade, ela nos ensina uma lição extremamente importante. Nem todo atraso é ausência de Deus, mas muitas vezes é o próprio Deus nos preparando para aquilo que ainda está por vir. O destino, ele é extremamente importante, mas aprenda que o processo, ele é indispensável, e aquele que confia em Deus aprende a caminhar com fé, não apenas na chegada, mas também no tempo de espera. Você está ouvindo o que Deus está falando com você? Então diga amém aqui nos comentários. E ao dizer amém, escreva a frase que está aí no seu visor, na tela ao lado. Valorize os processos de Deus na sua caminhada. Querido aluno, querido irmão, querido professor que está me assistindo agora, valorize os processos de Deus na caminhada, porque daqui a pouco você chegará ao ponto que Deus estabeleceu que você chegasse. O terceiro e último tópico da lição, as lutas que Abrão enfrentou ao chegar a Canaã. E aqui também temos que verificar 3 assuntos destacados pelo comentarista. O primeiro, a dificuldade contra a fome. O segundo, a dificuldade de ir para o lugar certo. E a terceira dificuldade em falar a verdade. Portanto, nós temos aqui 3 dificuldades enfrentadas pelo patriarca. A primeira dificuldade contra a fome, a segunda de ir para o lugar certo e a terceira dificuldade de falar a verdade.
Nesse primeiro subtópico, a dificuldade contra a fome. A dificuldade contra a fome revela algo que nos faz refletir a partir da obediência de Abraão. Nos tempos em que Abraão foi chamado para uma decisão de obedecer a Deus, claro, Abraão passou agora a enfrentar lutas e oposições e desafios e, claro, também provações. Com Abraão, ele nos dá o exemplo de como nós devemos ter a nossa fé testada, a nossa fé provada, para que logo após ela seja aprovada e refinada como ouro passa pelo fogo e brilha mais ainda. Veja que, mesmo sendo um homem de fé, ele precisou enfrentar diversas dificuldades ao longo de sua caminhada. Ainda assim, Abraão, ele permaneceu firme, contando também com o apoio de sua esposa Sarai, que, claro, esteve sempre ao seu lado, como uma verdadeira adjuntora, auxiliadora em todas as circunstâncias. Obedecer a Deus não foi, evidentemente, algo muito simples. Foi um grande desafio para Abraão. E não somente para Abraão, mas para todos os que o acompanharam. Após chegar à terra de Canaã, Abraão enfrentou uma situação inesperada e desafiadora. Em vez de prosperidade imediata, como muitos esperam, deparou-se Abraão com uma grande crise. Que crise? A primeira grande crise na sua vida, a fome. Veja o que diz a palavra do Senhor, Gênesis 12:10. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Esse é um dos primeiros registros de fome na história bíblica, na história da humanidade. E ocorreu justamente no momento em que Abrão estava obedecendo a Deus. Isso mostra uma verdade importante. Estar no centro da vontade de Deus não nos isenta de enfrentarmos dificuldades. Nós precisamos compreender, entretanto, que Abrão não estava sozinho. Havia com ele sua família, seus servos e seus rebanhos, todos dependentes de seus cuidados. Diante da escassez e da situação que se tornou crítica, vamos verificar e constatar que a fome era intensa e ameaçava, inclusive, a sobrevivência de todos. Por isso, o patriarca tomou uma séria decisão: descer ao Egito em busca de sustento. Desta forma, aquele que havia sido chamado para a terra da promessa, ele precisou momentaneamente deixar a terra da promessa, a terra de Canaã, para enfrentar uma prova inesperada, a prova inesperada da fome. Esse episódio nos ensina uma lição muito, muito, muito profunda. O caminho da fé não é isento de crises, de problemas e de dificuldades. Mesmo quando estamos obedecendo a Deus, podemos enfrentar momentos de escassez, de provação, de tribulações, de vicissitudes, de adversidades. Mas é nesses momentos que a fé é testada e fortalecida na dependência total do nosso Senhor. O segundo subtópico, a dificuldade de ir para o lugar certo, nos apresenta que diante da crise, diante daquela realidade, surge uma pergunta inevitável: para onde ir diante de uma crise como aquela? Qual a direção tomar? Em momentos de dificuldades, a melhor decisão, primeiramente, não é ir, é buscar em oração a vontade de Deus. Ainda que a situação pareça confusa, Deus continua no controle. Ainda que mesmo você perca
o controle e as rédeas da situação, Deus está no seu trono de glória e ele não perdeu a condução, a direção e muito menos o controle da situação da sua vida. À primeira vista, pode até parecer estranho que o Senhor tenha tirado Abraão de sua terra, a terra da promessa, para levá-lo a um lugar de escassez. Parece incongruente isto, mas há uma verdade fundamental e precisa. Deus não erra, Deus não falha. Abraão estava exatamente na direção certa, mesmo enfrentando dificuldades. Enquanto Canaã passava por fome, o Egito, terra marcada pela idolatria e por muitos e muitos deuses, essa terra possuía abundância de alimento. Isso também nos faz pensar em um contraste muito importante. Nem sempre o lugar de provisão imediatamente é o lugar da promessa de Deus. Canaã era uma terra fértil, rica e abençoada. Porém, em determinados períodos, enfrentava secas severas que resultavam em fome, como ocorreu em várias outras situações no texto bíblico. Essa situação, ela, claro, não foi a única. Tempos depois, no próprio livro de Gênesis, a mesma realidade se repetiu lá com Jacó, quando a terra de Canaã enfrentou uma grave crise de fome. E havia no Egito mantimento o suficiente para todos aqueles que estavam enfrentando aquela crise terrível. Eles ouviram que haviam mantimento no Egito, e então Jacó ele enviou seus filhos ao Egito para comprar alimento para a sua subsistência. Veja que o Egito novamente se tornou um lugar de provisão em tempos de crises para o povo hebreu, para o povo de Israel. Esse episódio nos ensina uma lição espiritual muito profunda. Nem sempre as circunstâncias refletem a direção de Deus. Às vezes, mesmo estando na vontade do Senhor, aprenda isso, enfrentamos escassez, enfrentamos dificuldades, mar revolto, tempestades. Isso não significa que estamos fora do projeto e fora do plano de Deus. Muito pelo contrário. Lá em Marcos capítulo 5, o Senhor obrigou os seus discípulos, compeliu os seus discípulos a entrarem no barco e atravessar para o outro lado. Jesus os enviou para o meio de uma grande tempestade. E veja que Jesus obriga eles. Não significa que a tempestade que veio sobre a vida dos discípulos, aquela dificuldade, não significa dizer que eles estavam fora do plano e do projeto de Deus. Eles estavam exatamente no centro da vontade de Deus. E às vezes, o fato de estarmos no centro da vontade de Deus, parece que nós não enfrentaremos lutas, problemas e adversidades. Não, não é exatamente assim que funciona com o mundo espiritual. E por outro lado, vejam, lugares fora da promessa podem aparentar abundância. Por isso, mais importante do que olhar para as circunstâncias é discernir a direção de Deus. Discernir a direção de Deus é muito mais importante. E diante de qualquer crise, a resposta correta continua sendo exatamente a mesma. Buscar o Senhor e confiar na sua soberania, no seu poder, na sua graça, no seu favor. E permanecer, claro, no caminho do Senhor e firmar-se na vereda que Ele estabeleceu para nós. É assim que o crente provado deve se comportar e permanecer na presença de Deus. O terceiro e último subtópico, a dificuldade em falar a verdade. Ao chegar ao Egito, Abraão enfrentou uma situação delicada e cheia de riscos. O texto bíblico relata que Sarai, mesmo com uma idade avançada,
possuía uma beleza extraordinária, singular, que chamou a atenção. A Bíblia diz o seguinte: e viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-se diante de Faraó. E foi a mulher, gabaram-na, né? Elogiaram ela diante da casa do Faraó e a levaram para lá. E veja que Abraão, ele passou por uma das dificuldades mais terríveis de sua vida, porque Abraão acabou mentindo. Sarai, ela foi levada para a casa de Faraó e, por causa dela, Abraão recebeu muitos benefícios, muitos bens materiais. No entanto, essa situação era extremamente perigosa. Veja que, apesar de ser uma situação perigosa, Deus interveio. A Bíblia diz que feriu o Senhor a Faraó com grandes pragas, toda a sua casa, por causa da Sara, por causa de Sarai, esposa, mulher de Abraão. O Senhor impediu que Faraó tivesse qualquer relação com Sarai. O Senhor impediu. Assim, preservou a integridade da promessa divina. Diante disso, Abraão, ele foi confrontado pelo Faraó. O Faraó disse a Abraão: que isto que me fizestes? Por que não me dissestes? Por que tu não me falou que ela era tua mulher? Abraão, ele havia mentido. O pai da fé, com medo, movido pelo medo, ele temeu perder a sua própria vida e falhou, mesmo sendo um homem de fé. Pensou que os egípcios o matariam ao descobrirem que Sarai era sua esposa. Esse episódio, ele revela uma verdade extraordinária, muito importante. Até mesmo os homens de Deus podem falhar. Todos os grandes homens de Deus, aliás, no texto bíblico, falharam. Somente Jesus é perfeito. O que é mais importante é que a Bíblia, ela não joga para debaixo do tapete a falha dos seus grandes homens, dos seus heróis, mesmo sendo homens da envergadura de Abraão, chamado de o amigo de Deus. Veja Moisés, o homem mais manso da terra, mas matou um egípcio. Veja Davi, o homem segundo o coração de Deus, que adulterou, que assassinou, e outros tantos pecados que ele cometeu. E assim muitos outros. Veja que mesmo sendo um homem de fé, um homem de Deus, e era guiado por Deus, mesmo assim estava suscetível a falhas. Abraão, mesmo sendo escolhido por Deus, e ele foi escolhido por Deus, sem sombra de dúvida, teve um momento de fraqueza, em razão, claro, da sua natureza. Nós estamos ainda neste tabernáculo terreno. Contudo, a narrativa também revela algo muito maior. A graça de Deus. A graça de Deus é algo inexplicável. Mesmo diante do erro de Abraão, o Senhor interveio, protegeu Sarai e cumpriu com a sua promessa, livrando ambos de uma situação muito delicada. Isso nos ensina que a fidelidade de Deus, ela é incondicional, não depende da perfeição humana. Não foi isso que Paulo disse a Timóteo? Ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor nosso Deus, ele permanece fiel às suas promessas. Mesmo quando os seus servos falham, as promessas incondicionais feitas pelo Senhor, elas se cumprirão. Portanto, a história de Abraão nos mostra que a graça de Deus é maior do que as nossas fraquezas, e glória a Deus por isso. E que ele, o Todo-Poderoso, o Senhor, ele está disposto a nos guardar, mesmo em momentos de falha e de temor. Chegamos desta forma ao final de mais uma lição. Aí está a breve conclusão para que você possa, então,
analisar todo este conteúdo e assim, se você é professor de escola dominical, apresentar aos seus alunos. Nós concluímos com a seguinte reflexão: quando Deus chama, Ele não revela todo o caminho, mas garante sua presença. Por isso, quem crê e obedece, mesmo sem entender, vive uma jornada de fé marcada por promessas e propósito. Que bênção e que maravilha! Chegamos desta forma ao final de mais uma lição e a primeira lição deste segundo trimestre. Nós temos 3 meses e 13 lições para nós mergulharmos na vida dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, o legado destes homens dos quais o mundo não era digno. Foi só a primeira lição. Tem muito mais vindo por aí, né? Bênçãos extraordinárias. Nós iremos crescer juntos aqui no canal e eu peço a sua ajuda mais uma vez. Se você não é inscrito, inscreva no canal, curta este vídeo, deixe o seu comentário, ative o sininho de notificações e se você quiser me abençoar, se tornar um membro apoiador deste canal, deste projeto, clique no link que está na descrição do vídeo e você será direcionado para a página que o levará a se tornar membro do canal. Ou mesmo o botão que está aparecendo aqui embaixo. Aqui embaixo tem um botão, seja membro, apoie ou participe, ou você também encontrará o botão com o nome aderir. Uma dessas opções vai aparecer aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, grato a Deus por sua companhia, por sua audiência. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua jornada, assim como Deus abençoou a vida de Abraão e toda a sua casa, a sua família. Seja abençoada, tu e a tua casa, até porque o Senhor disse que todas as famílias da terra seriam abençoadas no patriarca Abraão. Deus abençoe você e eu te espero na próxima semana, querendo Deus. Se o Senhor nos permitir, estaremos aqui em nome de Jesus. Portanto, fiquem com Deus e a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.